Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Minerva sobre os resultados do terceiro trimestre de 2021. Hoje conosco estão presentes o Sr. Fernando Galete de Queiroz, diretor-presidente, e o Sr. Edson Ticli, diretor de Finanças e Relações com Investidores. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet e no endereço www.minervafoods.com/ri. Neste endereço, pode ser encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast, seção Relação com os Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Minerva, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Minerva e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Fernando Queiroz, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Fernando, o senhor pode prosseguir com a apresentação. Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência dos resultados da Minerva para o terceiro TRI de 2021. A Minerva Foods chega ao final dos primeiros 9 meses de 2021 reportando uma destacada performance operacional e financeira, com receita e EBITDA em patamares recordes, resultado líquido e geração de caixa consistentes, além da manutenção de uma estrutura de capital equilibrada. Mesmo diante de um cenário desafiador, o desempenho da companhia nesse trimestre é reflexo dos bons fundamentos do mercado global de carne bovina, resultando em um crescimento acumulado de 42% da nossa receita bruta e de 10% do nosso EBITDA, quando comparados ao ano anterior. A nossa diversificação geográfica exerce um papel essencial em nossa performance, pois permite arbitrar os mercados com maior agilidade, acelerando a nossa operação quando necessário e reduzindo riscos, volatilidade, maximizando a nossa eficiência operacional e a rentabilidade financeira. Nesse contexto, a operação da Minerva ex-Brasil segue como grande destaque do ano, com sua receita bruta alcançando 10,8 bilhões nos 9 meses de 2021. Um expressivo crescimento de 69% na comparação com o ano anterior. O nosso footprint operacional distribuído pela América do Sul é um dos principais pilares do nosso modelo de negócios, tendo um papel extremamente importante na manutenção da nossa rentabilidade e também atuando como importante agente mitigador de riscos. Em linha com a manutenção dessa estratégia e conforme informado ao mercado anteriormente, nesse terceiro TRI de 2021, evoluímos com nossa primeira iniciativa no mercado da Oceania, em parceria com a SALIC, anunciando a aquisição de 2 plantas de abate de cordeiros na Austrália. Essa iniciativa segue alinhada com o direcionamento estratégico da Minerva Foods e complementa de maneira singular nossas operações na América do Sul, maximizando as oportunidades comerciais e sinergias operacionais, reduzindo os riscos e contribuindo para a nossa estratégia de consolidação no mercado de exportação de proteína animal, sempre respeitando o nosso compromisso com a disciplina financeira e um balanço sólido e equilibrado. A pandemia do Covid-19 ainda não acabou
e segue impondo desafios à população mundial. Contudo, o mercado global de carne bovina continua bastante demandado, com destaque para a Ásia, que segue firme como grande vetor de demanda e maior importador mundial de carne bovina, em um cenário que deve se acentuar ainda mais nos próximos meses, devido ao movimento de retomada da economia global, que abre mais oportunidades para os exportadores da América do Sul. As perspectivas para o final do ano e início de 2022 são cada vez mais positivas, com o cenário econômico global voltando à normalidade e o avanço da vacinação, estimulando a reabertura das economias e dando suporte à retomada de segmentos importantes, como o turismo e o food service. Vemos um cenário de aceleração do consumo, não somente no mercado externo, mas também nos mercados domésticos da América do Sul, refletindo em uma conjuntura extremamente positiva para os produtos e especialmente para os exportadores de carne bovina aqui do nosso continente. Nesse terceiro TRI de 2021, avançamos também no quesito de inovação, onde tivemos o lançamento da MyBeef em Casa, a nossa plataforma de vendas online dentro do iFood, onde passamos a disponibilizar nossos produtos também para os usuários do aplicativo. Nesse primeiro momento, MyBeef em Casa seguirá atendendo aos consumidores aqui da cidade de São Paulo, em mais um movimento que aproxima a Minerva Foods do consumidor final de carne bovina. Anunciamos também mais uma iniciativa do Corporate Venture Capital, com o investimento na Thrive, uma startup do setor agrícola, que, com o apoio da inteligência artificial e análise avançada de dados, busca oferecer um conjunto de soluções financeiras, como créditos, seguros e outros serviços para produtores rurais de pequeno e médio porte, reduzindo a burocracia e contribuindo para mais transparência e menor risco no mercado agro. Atualmente, com operações nos Estados Unidos e no Brasil, o portfólio de produtos da Thrive engloba soluções para as cadeias produtivas das principais commodities agrícolas, como soja, milho, algodão, cana, café e trigo. E com o suporte do track record e expertise da Minerva Foods, vamos avançar também em novas oportunidades na cadeia da pecuária e da carne bovina. Vamos agora passar para o slide 2 para darmos início à apresentação dos resultados do terceiro TRI de 2021 da Minerva Foods. Iniciamos pelo lucro líquido, que segue positivo pelo oitavo trimestre consecutivo e alcançou aproximadamente 73 milhões de reais no terceiro TRI de 2021. No acumulado do ano, o resultado líquido é positivo em 449 milhões de reais. E ao considerarmos os últimos 12 meses, o lucro líquido da Minerva totaliza cerca de 563 milhões de reais. O fluxo de caixa livre, que é uma das nossas prioridades, foi positivo pelo 15º trimestre consecutivo, totalizando 83 milhões no trimestre e 849 milhões no período de 12 meses. No ano de 2021, a nossa geração de caixa livre já totaliza 817 milhões de reais. Desde 2018, a companhia acumula mais de 4 bilhões em geração de caixa livre, ratificando a consistência da nossa gestão operacional e financeira, e que reflete uma geração de caixa robusta e que seguimos reportando trimestre a trimestre. A receita bruta atingiu o patamar recorde de 7,8 bilhões de reais no trimestre e de 26,6 bilhões nos últimos 12 meses, um forte crescimento na base anual de 43% e 36%, respectivamente. Destaco aqui a performance das nossas exportações, que responderam por aproximadamente 70% da nossa receita bruta, tanto no trimestre como no acumulado dos últimos 12 meses, como resultado natural da forte demanda internacional por carne bovina e o reflexo do DNA exportador da Minerva Foods. Agora, falando um pouco sobre a nossa rentabilidade operacional nesse terceiro TRI de 2021, o nosso EBITDA também atingiu um patamar recorde, alcançando 648 milhões de reais, uma alta de 17% na comparação anual e com uma margem EBITDA de 8,8%. No acumulado dos últimos 12 meses, o EBITDA da Minerva também foi recorde, totalizando cerca de 2,3 bilhões de reais e entregando uma sólida margem EBITDA de 9,1% no período. Assim como nos períodos anteriores, outro grande destaque desse trimestre e um dos principais pilares da nossa gestão
segue sendo a solidez do nosso balanço. Encerramos o terceiro TRI de 2021 com alavancagem líquida estável em 2,4 vezes dívida líquida sobre EBITDA e em linha com a disciplina de capital da Minerva Foods. A nossa liquidez também segue bastante confortável, com 8 bilhões de reais em caixa no final do período, que combina com um duration de 5,6 anos da nossa dívida e nos garante grande tranquilidade e flexibilidade frente aos desafios e oportunidades do futuro. Ainda falando sobre o nosso balanço, quero enfatizar que seguimos aprimorando a nossa estrutura de capital. Nesse contexto, quero citar algumas iniciativas, como a reabertura do bonde de 2031, no início do trimestre, e agora, mais recente, no mês de outubro, tivemos também a 11ª emissão de debêntures da companhia, além do resgate e cancelamento de aproximadamente 384 milhões de reais relativos a uma parcela do bonde de 2028, conforme anunciamos essa semana. Ao longo da nossa apresentação de resultados, o Edson vai trazer um pouco mais de detalhes quanto a todas essas iniciativas. Vamos falar agora sobre os outros destaques do trimestre. Conforme aprovado pelo nosso Conselho de Administração e como resultado da boa performance operacional e financeira da Minerva Foods, anunciamos o pagamento de dividendos antecipados no montante de 200 milhões de reais, ou aproximadamente 35 centavos por ação, o que representa cerca de 45% do lucro acumulado do ano. Quando somamos a distribuição atual com os proventos pagos anteriormente ao longo de 2021, alcançamos 604 milhões de reais, ou R$ 1,12 por ação, em proventos distribuídos para os nossos acionistas no ano corrente. Isso representa um expressivo dividend yield de aproximadamente 12%, com base no fechamento de outubro. As recentes distribuições de proventos refletem o compromisso da Minerva Foods em geração de valor para o seu acionista, porém sempre respeitando a nossa estrutura de capital, pois vale ressaltar que a alavancagem financeira da companhia permanece estável, ao redor de 2,5 vezes, mesmo após o pagamento dos dividendos intercalares citados anteriormente. Outro destaque recente, e que foi concretizado agora na janela do exercício do início de outubro, foi o reforço de caixa de 252 milhões de reais referente aos warrants subscritos pelo Grupo Controlador, a VDQ, aprimorando ainda mais a posição de liquidez da Minerva Foods. Vale lembrar que temos ainda cerca de 60 milhões em bônus de subscrição disponíveis no mercado e que devem entrar no caixa da companhia até o final de 2021. E para finalizar, não posso deixar de falar sobre a evolução de nossa pauta de sustentabilidade e gostaria de conferir destaque a duas iniciativas principais. A primeira foi o lançamento do app Prospec, que permite aos produtores rurais em todo o Brasil a realizar pesquisas geoespaciais detalhadas e com acesso aos históricos e análises socioambientais das fazendas fornecedoras. Desta forma, estamos transferindo a mais alta tecnologia utilizada em nossos sistemas de análise e monitoramento para a palma da mão do produtor, contribuindo para a redução dos riscos de desmatamento na cadeia pecuária. E o segundo destaque vai para o resultado da auditoria do Ministério Público Federal no estado do Pará, onde a Minerva Foods alcançou 100% de conformidades socioambientais, sendo a única companhia dentre os grandes players do setor a apresentar essa excelente performance. Vale ressaltar que a auditoria do MPF é a principal ferramenta pública de transparência sobre as práticas de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. Além de estarmos muito orgulhosos, os excelentes resultados alcançados pela Minerva Foods ratificam o pioneirismo e a seriedade do nosso trabalho quando o tema é sustentabilidade. Ao longo da apresentação, o Taciano vai nos trazer mais detalhes quanto a esse e também outros avanços importantes da Minerva na pauta de ESG. Vamos agora passar para o próximo slide para comentar o desempenho operacional da Minerva no trimestre, iniciando pelas exportações. No terceiro TRI de 2021, consolidamos nossa posição de liderança como a maior exportadora de carne bovina da América do Sul, com aproximadamente 20% de market share no continente. O protagonismo da Minerva na exportação de carne bovina é resultado da nossa diversificação geográfica na região, que, apoiada pelos nossos 16 escritórios internacionais, acabam nos proporcionando uma grande vantagem competitiva e posição de destaque no mercado internacional. Vale mencionar que a consolidação geográfica da Minerva Foods na América do Sul
protege a nossa rentabilidade do duradouro e consistente movimento de alta nos preços internacionais de grãos. Isso acontece devido ao modelo de criação de gado a pasto, que é predominante em nosso continente. E, desse modo, o movimento de alta de grãos no mercado internacional acaba tendo impacto reduzido nas nossas operações. Do lado direito do slide, temos a performance das exportações por região. A Ásia segue como destaque, representando cerca de 63% da receita de exportações nos últimos 12 meses no Brasil, uma expansão de 7 pontos percentuais comparadas com o mesmo período do ano anterior. Vale destacar aqui também os 10% de share que colocamos na região do NAFTA, como sendo o principal destino dos Estados Unidos, e que reflete a força desse mercado e a reabertura para a carne bovina brasileira. No caso da operação de Athena Foods, mais abaixo no slide, o mercado asiático também foi o principal destino das nossas exportações, com 37% do total exportado pela divisão nos últimos 12 meses, seguidos pela região das Américas, que contabilizou 29% do total exportado. Quero aproveitar esse momento para ressaltar a assertividade da nossa estratégia de diversificação geográfica e os benefícios do nosso footprint operacional nos principais países produtores e exportadores de carne bovina aqui na América do Sul. Todos vocês sabem que o final do terceiro TRI de 2021 foi impactado pela restrição da China para a carne bovina brasileira. Isso acabou por refletir em nossa performance operacional e financeira. Contudo, e como efeito da nossa diversificação geográfica, redirecionamos a demanda chinesa para 4 das nossas plantas na Argentina e no Uruguai, o que contemplam uma capacidade diária de abate ao redor de 6.000 cabeças por dia, aproximadamente 60% da exposição consolidada da Minerva. Desse modo, seguimos atendendo aos clientes da China por meio das operações fora do Brasil e que nos permitiu reduzir os riscos e mitigar os impactos inerentes a esse tipo de restrição. Vale mencionar que ainda estamos no aguardo da retomada das exportações para a China a partir do Brasil. Esperamos que essa situação se normalize em breve. Voltando aos resultados do trimestre, a performance das exportações deixa cada vez mais evidente a crescente demanda internacional por carne bovina e a competitividade única da América do Sul, em especial vinda da Ásia, onde percebemos que o consumo da proteína bovina tem se ampliado com consistência e como reflexo das mudanças de hábitos alimentares da população, que passa a considerar cada vez mais a carne bovina como item essencial em sua dieta cotidiana. Outro destaque em nossa carteira de clientes é a crescente exposição ao mercado norte-americano, em especial aqui no Brasil, um mercado de alta capacidade de renda e que, devido ao avançado estágio de vacinação, já vem apresentando sinais consistentes na retomada das atividades econômicas e do nível de consumo. Para finalizar, volto a destacar que os fundamentos e as perspectivas no mercado global de carne bovina continuam bastante sólidos no curto e no longo prazo. Temos uma conjunção de fatores bastante positivos para os próximos períodos e que beneficiará os produtores de carne bovina em nosso continente. A demanda internacional pela proteína bovina segue bastante consistente nos mercados emergentes, especialmente na Ásia. Além disso, temos o avanço da vacinação e a retomada da economia global, que ganha força semana após semana com reabertura de mercados e imprime um movimento de forte recuperação de consumo, em especial no turismo e no food service, segmentos que foram fortemente impactados desde o início da pandemia e que já temos sinais de forte recuperação na maioria dos países desenvolvidos. Por fim, somamos a isso a alta dos grãos e a persistente restrição na oferta de carne bovina da Austrália, que segue desequilibrando o mercado mundial e beneficiando especialmente os exportadores da América do Sul. Diante desse horizonte promissor, a estratégia da Minerva Foods é de seguir maximizando nossas vantagens competitivas, investindo em inovação, oportunidades de nicho, em gestão de risco e inteligência de mercado para alcançarmos soluções comerciais e logísticas cada vez mais eficientes, rentáveis e rápidas, sempre confiando na nossa cultura corporativa, no trabalho da nossa equipe e respeitando o nosso compromisso com a ética e com a sustentabilidade. Agora eu passo a palavra para o Taciano, que falará um pouco mais sobre a agenda de sustentabilidade da Minerva. Bom dia a todos e obrigado, Fernando.
Quando o assunto é sustentabilidade, combate ao desmatamento ilegal e mudanças do clima, a Minerva Foods se destaca com resultados. O nosso lastro não são anúncios e metas de longo prazo. O nosso lastro é o resultado mensurável, publicamente divulgado e corroborado pelo principal processo de auditoria pública do Brasil, a Auditoria do Compromisso da Carne no Pará. A auditoria, supervisionada pelo Ministério Público Federal, é a única auditoria oficial de verificação de terceira parte no Brasil, onde todos os dados para análise são fornecidos pelo governo. Todos os resultados são divulgados publicamente e podem ser verificados no site do Ministério Público Federal e também no link da apresentação. E pelo terceiro ano consecutivo da auditoria, a Minerva Foods se destaca pelos resultados com 100% de conformidade para verificação de desmatamento ilegal, grilagem, trabalho escravo, invasões à unidade de conservação ambiental, a terras indígenas e quilombola, além de regularização ambiental e fundiária. Esse é o verdadeiro compromisso no combate ao desmatamento ilegal na Amazônia, resultado do comprometimento da equipe Minerva Foods e produtores rurais, comprometimento que se estende a todos os estados que operamos e também fora do Brasil. No Paraguai, já monitoramos geograficamente 98% de todas as compras e mantemos o nosso compromisso de chegar até o final do ano com 100% das compras monitoradas. No slide 5, apresentamos o SMGel Prospec. Em parceria com a empresa Nice Planet Geotecnologia, lançamos em 21 de outubro o aplicativo mais inovador da cadeia do agronegócio. É transferência de tecnologia de quem possui os melhores resultados no monitoramento geográfico para as mãos dos produtores. O aplicativo permite realizar pesquisas geoespaciais detalhadas em todo o território nacional, com o simples uso do QR Code do Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Produtores conseguem agora verificar a conformidade social e ambiental de seus parceiros de negócio, com simplicidade e agilidade, sem complicações. O app está disponível na App Store e no Google Play. Vale checar no canal da Minerva Foods no YouTube o lançamento do aplicativo, com detalhes do funcionamento da ferramenta. No slide 6, vamos falar do programa de baixa emissões de carbono na cadeia produtiva da Minerva Foods. O mundo demanda mudanças e a regra é seguir se renovando. O programa Renove é acompanhar essas mudanças e ir além. É engajar e colaborar com a cadeia produtiva na implementação de práticas de produção baixo carbono. É medir e monitorar o balanço de carbono das fazendas. É facilitar o acesso a pagamento por serviços ecossistêmicos e ao mercado de carbono. É reconhecer os avanços da pecuária tropical moderna, que protege o meio ambiente e desenvolve pessoas e geografias. Tudo isso em colaboração com instituições de pesquisas, agentes da sociedade civil organizada, empresas e produtores, usando metodologias internacionalmente reconhecidas. Estamos orgulhosos do caminho que a Minerva Foods está trilhando na produção sustentável de carne. Estaremos na COP contando mais sobre o Renove. Acompanhe a Minerva Foods nas redes sociais e saiba mais. Passo a palavra agora ao Edson, que irá detalhar os resultados operacionais e financeiros. Obrigado, Tassiano. Vamos agora então ao slide 7. Vamos iniciar falando sobre a performance operacional e o breakdown da participação das divisões na receita bruta da Minerva. Nesse terceiro trimestre, assim como tem ocorrido ao longo desse ano, a Athena Foods segue como destaque e ampliou mais uma vez o seu share na receita, respondendo por 56% da receita bruta consolidada do trimestre, enquanto que a divisão Brasil alcançou 38% e a divisão Trading ficou em 6%, complementando o total da receita. Falando de utilização de capacidade, nesse terceiro trimestre de 21, a gente operou de forma consolidada, com uma capacidade de aproximadamente 77%, refletindo ainda algumas limitações operacionais impostas pela pandemia. Na Athena Foods, o nível de utilização cresceu quase 5 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. Isso é fruto da nossa diversificação geográfica, que na parte final do trimestre nos permitiu redirecionar para as plantas do Uruguai e da Argentina parte da produção que seria antes destinada à China, uma vez que as exportações via Brasil ficaram restritas em setembro e dessa forma aceleramos a operação na Athena e mantivemos o abastecimento do nosso principal mercado de destino. Como o Fernando comentou, esse movimento ratifica uma das principais vantagens competitivas da Minerva, que é a diversificação geográfica, que nos confere uma oportunidade única de arbitrar os mercados, sempre em busca de otimização operacional e comercial do PAC produtivo. Na divisão Brasil, o patamar de utilização teve uma pequena queda, ficando em 70,4%, impactado principalmente pelo menor volume para o mercado chinês no final do trimestre.
Como nós já sinalizamos anteriormente, a utilização consolidada segue em patamar inferior ao nosso nível histórico de 80%, que deve ser retomado ao longo dos próximos períodos com o avanço do processo de vacinação, com a retomada da economia global e com o final da pandemia. Vale ressaltar que em nossa análise sempre consideramos o conceito de utilização líquida, ou seja, refletindo os dias úteis em operação de cada uma das plantas em atividade no nosso portfólio. Do lado direito do slide, destacamos nossas exportações consolidadas por região, tanto para o terceiro TRI 21 quanto por acumulado dos últimos 12 meses. Como o Fernando já mencionou, a Ásia segue como grande cliente, com grande protagonismo, representando 46% das exportações no trimestre. Nos últimos 12 meses, o share do continente asiático se manteve em 47% das exportações da Minerva Foods, ou seja, continuou sendo o nosso principal destino de exportação. Mudando agora para o slide 8, vamos falar um pouco dos resultados financeiros, começando com a receita líquida, que atingiu o patamar recorde de 7,4 bilhões de reais no terceiro TRI de 21, uma forte expansão de mais de 43% na comparação anual. Quando olhamos sob a ótica dos últimos 12 meses, também vemos um crescimento robusto ano contra ano, da ordem de quase 36%, totalizando mais de 25 bilhões de reais em receita líquida nos últimos 12 meses. Na composição dessa receita, como eu citei anteriormente, vale destacar o bom momento das exportações, que alcançaram um share de aproximadamente 70% da receita total, tanto no trimestre quanto nos últimos 12 meses. E falando de rentabilidade, o EBITDA da Minerva também atingiu um patamar recorde nesse trimestre, alcançando 648 milhões de reais, um aumento de 17% na comparação anual. Nos últimos 12 meses, o nosso EBITDA totalizou cerca de 2,3 bilhões de reais, um crescimento de aproximadamente 8% na base anual e, mais uma vez, um nível recorde para os últimos 12 meses. Fica muito claro nesse slide a dinâmica operacional da companhia, que é basicamente um business spread, ou seja, a nossa rentabilidade está na capacidade de repassar preços, especialmente quando temos um cenário de pressão de custos. A despeito dos recentes movimentos de alta no preço do gado, que corresponde a 80% a 85% do nosso custo total, a companhia tem sido bastante eficiente em repassar esses aumentos para os clientes, especialmente no mercado de exportação, que é o grande foco da Minerva. Por conta disso, temos conseguido entregar um nível de rentabilidade consistente ao longo dos últimos trimestres, mesmo com o movimento de alta no preço do animal, especialmente nos meses de julho, agosto e setembro. Quero destacar novamente o benefício da diversificação geográfica, especialmente quando falamos de Athena Foods, que a despeito da situação mais complicada no Brasil em termos de fornecimento de gado, a Athena tem uma situação muito mais tranquila e segue contribuindo bastante para o crescimento da receita da companhia e também da rentabilidade, que, como dito no slide anterior, essa divisão representou 56% da receita consolidada nesse trimestre. E no terceiro TRI de 21, a Athena foi ainda mais importante, porque com as restrições impostas pela China ao final do trimestre, bloqueando as exportações de origem do Brasil, nós seguimos atendendo os nossos clientes por meio das operações da Athena no Uruguai e na Argentina. E isso deixa claro o papel fundamental que a nossa estratégia de diversificação geográfica teve e continua exercendo no modelo de negócios da Minerva Foods. E antes de passar para o próximo slide, em função desse movimento temporário da China, que impactou parcialmente os números do trimestre, eu quero falar um pouco mais detalhadamente sobre a performance mês a mês do terceiro TRI. Como vocês sabem, o final do terceiro TRI acabou sendo atípico por conta da restrição de China à carne brasileira. Isso acabou impactando a performance do trimestre como um todo. Quando a gente estratifica a análise mês a mês, a gente percebe uma performance muito positiva tanto do Brasil como da operação Athena Foods. Se a gente pegar mês a mês, por exemplo, em julho, a margem de EBITDA consolidada já estava rodando num patamar de 2 dígitos baixos, impactado pela forte demanda e refletindo a aceleração de preço de carne bovina no mercado internacional. Esse cenário acabou se mantendo no mês de agosto, com uma ligeira variação negativa no Brasil, por conta do período de entre-safra, que acabou puxando o preço do animal em agosto, mas a Athena Foods continuou operando de forma bastante resiliente. E assim, a rentabilidade operacional do mês de agosto também se encerrou em níveis bastante atrativos, muito próximo do nível de duplo dígito baixo. E aí a gente chega em setembro e acaba acontecendo o bloqueio da China para a carne brasileira, o que acabou impactando o final do trimestre. Eu vou ser repetitivo e comentar novamente, mas no caso da Minerva, a gente tem o benefício do footprint operacional distribuído para os principais países produtores de carne bovina na América do Sul. E assim, devido a essa diversificação geográfica, nós conseguimos atenuar o impacto da ausência da China no Brasil e redirecionar grande parte da demanda chinesa para a Athena Foods.
No entanto, mesmo com essa iniciativa para mitigar riscos, a Operação Brasil acabou sentindo alguns efeitos. Então, algumas cargas precisaram ser redirecionadas para mercados menos rentáveis e temos também o reflexo da estrutura de custos e despesas, como, por exemplo, toda a reprogramação comercial e logística das exportações. Além disso, o preço do animal ele tem uma inércia, ele não cede de maneira imediata logo no início das restrições. Então, uma parte do boi que a gente já tinha comprado acabou sendo comprado num preço muito mais alto e essa carne produzida não foi para um mercado tão rentável quanto o mercado chinês. A gente teve que redirecionar para outros mercados e, com isso, a rentabilidade acabou comprometida. Tudo isso afetou a margem EBITDA em setembro, especificamente, e comprimiu a nossa rentabilidade no trimestre. Quer dizer, em setembro, o Brasil teve uma queda muito importante de margem EBITDA, coisa de 50, 70 basis points, mas na Athena Foods, a gente conseguiu manter os níveis de margem acima de duplo dígito. Então, quando a gente olha o trimestre como um todo, nós conseguimos manter uma margem EBITDA bastante saudável e, mais importante, uma geração de caixa EBITDA muito superior ao que nós estávamos planejando no início do ano. Olhando agora para o último trimestre, em outubro a gente seguiu ainda com a ausência da China para os exportadores do Brasil, mas a gente já tem um cenário de recuperação importante das margens, retornando para o patamar de single digit alto que nós vimos em agosto, isso falando de Brasil. E por que isso acontece? Porque a programação operacional de vendas já está refletindo melhor a restrição imposta pela China. A gente teve uma queda muito importante no preço do animal no final de setembro e durante todo o mês de outubro, que acabou sendo absorvida pela indústria e acabou, obviamente, beneficiando o nível de rentabilidade. Então, no Brasil, o nível de rentabilidade de setembro, que ficou muito baixo, ele já voltou para os níveis de julho e agosto. Nesse contexto, ainda é cedo, obviamente, a gente tem novembro e dezembro para seguir, mas temos uma expectativa grande de entregar no último trimestre do ano um desempenho superior ao verificado no terceiro trimestre de 21, porque vai refletir, primeiro, o impacto positivo da sazonalidade do final de ano, 2, forte movimento de preços no mercado internacional e 3, o preço do gado no Brasil, que acabou se reduzindo entre 15%, 20%, 30%, dependendo da praça, durante o mês de outubro, e na comparação com o trimestre anterior, se coloca num patamar muito mais atrativo para a indústria. Então, na pior hipótese, a gente acha que o quarto TRI, mesmo considerando as restrições impostas pela China, nós vamos ter um nível de rentabilidade no mínimo igual, mas muito, muito provavelmente superior à rentabilidade que nós verificamos no terceiro TRI. Nós ainda estamos aguardando a retomada das exportações para a China. A gente continua acreditando que isso deve ocorrer em breve, mas em função do cenário que eu expliquei acima, mesmo considerando que a China não volta, a gente continua bastante confiante para ter um quarto trimestre ainda melhor do que o trimestre que passou. Vamos mudar agora para o slide 9 para falar de alavancagem financeira. No slide 9, a gente mostra o nosso índice de alavancagem medido pelo indicador dívida líquida sobre EBITDA dos últimos 12 meses. Ele se manteve estável em 2,4 vezes. O indicador de alavancagem líquida segue estável desde o início de 2020, mesmo considerando o desembolso de 210 milhões no programa de recompra de ações nesse período e outros 541 milhões de reais na distribuição de proventos pagos ao longo de todo esse período. O atual nível de alavancagem da Minerva reflete o nosso compromisso na busca e, mais importante, na manutenção de uma estrutura de capital mais eficiente, menos onerosa, com menor perfil de risco e totalmente alinhada com a estratégia financeira. Vale ressaltar que, mesmo descontando um montante de 200 milhões de reais relativos aos dividendos antecipados e que devem ser efetivamente pagos agora até o final de novembro, a alavancagem líquida da companhia segue praticamente estável entre 2,4 e 2,5 vezes na métrica dívida líquida EBITDA dos últimos 12 meses. Vamos passar agora para o próximo slide para falar de resultado líquido e fluxo de caixa operacional. No slide 10, a gente mostra que o terceiro TRI foi mais um trimestre de resultados positivos. O lucro líquido alcançou cerca de 72 milhões de reais no trimestre e já acumula aproximadamente 450 milhões de reais nos 9 meses do ano de 21. Se considerarmos o acumulado dos últimos 12 meses, o lucro líquido totalizou 563 milhões de reais. Esse resultado reflete a nossa estratégia comercial e financeira ao longo dos últimos meses e trimestres, com foco total na geração de caixa livre, gestão de riscos e principalmente redução do endividamento. Pilares que têm sido prioritários para a companhia e têm contribuído de maneira relevante para os resultados que temos alcançado trimestre após trimestre.
Passando para o lado direito do slide, a gente vê o fluxo de caixa operacional positivo em 412 milhões no terceiro TRI, mesmo considerando uma variação de capital de giro que consumiu 204 milhões de caixa nesse trimestre, onde o principal impacto veio da linha de contas a receber. No acumulado dos últimos 12 meses, o fluxo de caixa das atividades operacionais totalizou 1,8 bilhões de reais positivos. Vamos agora para o slide 11 para falar da maior prioridade dessa companhia, que é a geração de fluxo de caixa livre. No slide 11, a gente vê no bridge do terceiro TRI que o fluxo de caixa livre seguiu positivo pelo 15º trimestre consecutivo, alcançando 83 milhões de reais após o resultado do hedge cambial. Já são quase 4 anos em sequência com uma geração de caixa positiva. Fazendo o build-up do free cash flow no trimestre, partimos de um EBITDA antes dos itens não recorrentes de 639 milhões, um capex de aproximadamente 179 milhões, concentrado em investimentos de manutenção e expansão de algumas das nossas plantas, também refletindo a antecipação de alguns investimentos previstos no cronograma dos próximos trimestres, como, por exemplo, investimentos adicionais na modernização e expansão da capacidade operacional na Colômbia. Depois nós temos a conta de capital de giro, que consumiu 204 milhões de reais e, como eu disse anteriormente, impactada pela linha de contas a receber. E o resultado financeiro base caixa, que foi de 212 milhões de reais negativo. Após os efeitos não recorrentes de aproximadamente 9 milhões de reais relacionados a gastos sociais que tivemos em ações com a pandemia, chegamos a um fluxo de caixa livre recorrente positivo de 53 milhões no terceiro TRI, que, após somado o resultado caixa positivo de 30 milhões de reais do hedge cambial, nós alcançamos um fluxo de caixa livre no trimestre de 83 milhões de reais. Falando agora dos últimos 12 meses, o fluxo de caixa livre totalizou aproximadamente 850 milhões de reais. Partimos de um EBITDA de 2,3 bi, um capex nos últimos 12 meses de 400 milhões de reais, impactado pela ampliação e aperfeiçoamento de várias plantas do nosso parque operacional, e também, obviamente, pelas iniciativas de Corporate Venture Capital nesse período. Além disso, a gente teve a variação de capital de giro negativa em 148 milhões de reais nos últimos 12 meses e um resultado financeiro base caixa negativo em cerca de 898 milhões de reais. Tem ainda 32 milhões de reais de itens não recorrentes relativos basicamente à pandemia e fazendo a somatória a gente chega num fluxo de caixa livre de aproximadamente 850 milhões de reais positivo nos últimos 12 meses, refletindo uma excelente performance operacional e financeira da companhia nesse período. No slide 12, agora a gente apresenta o bridge da dívida líquida ao final do trimestre anterior. A dívida líquida totalizava 5,3 bilhões. Recentemente, no início de outubro, tivemos a entrada de caixa de 252 milhões de reais, referentes ao exercício do bônus de subscrição do grupo controlador, como evento subsequente, que obviamente ajusta para baixo o endividamento líquido. Ao longo do trimestre, o fluxo de caixa antes do resultado do hedge cambial foi positivo em 53 milhões de reais. Tivemos ainda o impacto dos instrumentos de hedge que acabaram diminuindo a nossa dívida em 30 milhões no conceito caixa e outros 170 milhões positivo com efeito apenas contábil, não caixa. Temos ainda um efeito não caixa contábil, um impacto negativo de 759 milhões de reais relacionados à variação cambial na parcela da nossa dívida que está atrelada ao dólar. Então, fazendo a somatória de todas essas contas e montando o bridge, a Minerva encerra o trimestre com uma dívida líquida praticamente flat, ao redor de 5,5 bi, mesmo considerando que o câmbio, grosso modo, nesse trimestre saiu de R$ 5,00 para R$ 5,49 ao final do trimestre. Quero ressaltar, de novo, que a nossa atual política de hedge continua impondo que tenhamos no mínimo 50% de proteção para exposição cambial passiva de longo prazo, o que pode ser verificado nas nossas notas explicativas nas demonstrações financeiras. Assim como o nosso balanço, a nossa posição cambial também segue bastante protegida, nos deixando ainda mais confortáveis para continuar focando na execução operacional e financeira da companhia e buscando sempre o caminho de geração de valor para o nosso acionista. No próximo slide, vamos falar um pouco mais sobre a estrutura de capital e as recentes iniciativas de liability management da Minerva Foods. Então, no slide 13, a gente, como falou anteriormente, mostra o nosso índice de alavancagem medido pela relação dívida líquida EBITDA dos últimos 12 meses, que encerrou o trimestre estável em 2,4 vezes. Nossa posição de caixa ao final do trimestre seguiu bastante confortável em aproximadamente 8 bilhões de reais, já ajustado pela entrada de caixa do bônus de subscrição do grupo controlador, mas também impactada pela recompra e o cancelamento parcial do bonde de 2028, conforme destacado no slide. Falando do endividamento, cerca de 71% da nossa dívida está exposta à variação cambial. Como eu citei agora há pouco, existe um compromisso da gestão
com a proteção do nosso balanço. Então, nós temos a política de hedge, que respeita uma matriz, e nesta matriz determina que a companhia deve ter no mínimo 50% da exposição cambial de longo prazo hedgeada, o que tem se mostrado bastante eficiente nesse ambiente de elevada volatilidade cambial no Brasil. Atualmente, o nosso duration está em cerca de 5,6 anos, com praticamente 90% do nosso endividamento no longo prazo e 65% das amortizações concentradas somente a partir de 2028, conforme dá para perceber no gráfico abaixo. Na parte direita do slide, eu também apresento um pouco mais de detalhe os esforços e iniciativas de liability management que a gente vem implementando desde meados de 2020. Mais recentemente, a gente pode destacar a recompra e o cancelamento de 70 milhões de dólares, ou aproximadamente 385 milhões de reais do bond 2028, contribuindo para a redução de dívida bruta e, obviamente, do custo do endividamento. Tivemos também em julho o retap do bond 2031, captando 400 milhões de dólares adicionais, com o intuito de antecipar algumas rolagens de dívidas mais caras que ocorreriam no curto prazo no nosso balanço. E por fim, agora em outubro, tivemos a 11ª emissão de debêntures na companhia, no montante de 400 milhões de reais, vencimento em 5 anos, e remuneração de CDI mais 1,6% ao ano. Os recursos dessa operação estão sendo destinados ao pagamento da nossa 6ª emissão de debêntures, que venceria em maio de 2022 e tinha remuneração de CDI mais 1,80% ao ano. Portanto, nós vamos ter alongamento de perfil da dívida, redução do custo anual da nossa dívida, o que acaba se traduzindo em um nível menor de despesa financeira. O resultado de todas essas iniciativas, além da redução do custo do nosso endividamento e também da redução da alavancagem bruta, se reflete, obviamente, no alongamento do nosso perfil de dívida, com vencimentos mais relevantes se concentrando em 2028 e 2031. Os esforços de liability management estão dentro do contexto do nosso compromisso com disciplina financeira, busca de estrutura de capital mais saudável, menos onerosa, com menor perfil de risco e principalmente alinhada com a estratégia de geração de valor para o acionista. Vamos passar agora para o último slide da apresentação e falar sobre a distribuição antecipada de dividendos, que é, obviamente, uma das formas de gerar e entregar valor para o nosso acionista. Então, no slide 14, como o Fernando comentou no início da apresentação, a geração de valor para o acionista é uma das grandes prioridades dessa administração. Desse modo, em linha com a excelente performance operacional e financeira que a gente tem alcançado nos últimos trimestres e com a execução consistente do processo de redução de alavancagem, anunciamos a distribuição de dividendos intercalares no valor de 200 milhões de reais, o que dá um dividendo de aproximadamente 35 centavos por ação. Se a gente pegar os proventos que já foram distribuídos ao longo de 2021, nós temos, primeiro, um JCP em janeiro no valor líquido de 19 milhões de reais. 2, um dividendo complementar em abril da ordem de 384 milhões de reais. E agora, essa distribuição de dividendos intercalares de 200 milhões de reais. Somando tudo, a gente chega a um total de mais de 600 milhões de reais, ou aproximadamente R$ 1,12 por ação em proventos efetivamente pagos durante o ano de 2021. Nós estamos falando de um expressivo dividend yield de mais de 12%, considerando o preço do ativo ao final de outubro. Esse cenário só foi possível com toda a dedicação e esforço do time Minerva nos últimos anos, e nossa prioridade foi sempre muito clara: privilegiar a geração de caixa, reduzir o endividamento, reduzir o nível de alavancagem e, obviamente, criar condições para que a Minerva consiga gerar e distribuir valor de forma consistente e relevante para o seu acionista. Para finalizar, vale ressaltar que esse cenário de distribuição de dividendos complementares não compromete a nossa estratégia em manter o nível de alavancagem saudável e equilibrado. Podem observar na parte inferior direita do slide que, se fizermos a conta da alavancagem, considerando a saída de caixa relativa a esses 200 milhões de reais de dividendos, a relação dívida líquida EBITDA dos últimos 12 meses fica estável em 2,5 vezes, conforme eu já afirmei anteriormente. Ou seja, mesmo com essa distribuição, a gente continua com uma posição de balanço confortável, uma sólida estrutura de capital, bastante equilibrada, muito menos onerosa, com menor perfil de risco e que no final acaba propiciando oportunidades como essa de gerar e distribuir ainda mais valor para os nossos acionistas. Vamos agora para a sessão de Q&A. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Antes de iniciar, informamos que as perguntas serão respondidas em português pelo telefone e webcast e, em inglês, apenas através do webcast. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1.
Para retirar a pergunta da lista, digite *2. Por gentileza, aguardem alguns instantes para que possamos coletar as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Ricardo Alves, do Morgan Stanley. Bom dia, Fernando, Edson, obrigado pelo call. Acho que o resultado em si ele já surpreendeu positivamente. A gente ficou questionando agora quão forte que ele poderia ter sido, dado esses seus comentários da performance de outubro. Realmente impressionante. Nesse sentido, né, dado que a demanda continua tão forte, acho que o nosso base case e o do mercado é que haverá uma normalização da China em 2022. Quando você pensa no ano que vem, né, então, além dessa volatilidade do quarto trimestre, em 2022, vocês veem um cenário factível de margens aí rodando em low double digit, talvez um pouco acima de 10%, dado esses seus comentários de que a margem de Brasil já está rodando em níveis pré-suspensão, e também considerando que a Athena continua rodando em níveis bem sólidos. E se nesse sentido de falar de margens, olhando um pouco mais para frente, se vocês tiverem alguma visão específica de preços globais de bife, isso também nos ajudaria. Muito obrigado. Ricardo, Primeiro, eu queria aproveitar a tua pergunta só para fazer uma correção, né? Eu descrevi um pouco o desempenho da companhia no trimestre mês a mês, algo que eu usualmente não faço, mas eu achei que nesse trimestre fazia sentido, até pelo fato do banimento da China ter ocorrido no mês de setembro. Então, só fazendo um recap, a gente vinha em julho e agosto com a Athena operando em 2 dígitos e a Minerva operando em 1 dígito alto. E aí, quando a gente entra com o banimento em setembro, em função da gente estar com o preço do gado mais alto, a gente tem uma inércia para reprogramação operacional e logística, as margens da Minerva Brasil caem entre 500 e 700 bases, e não 50 e 70, como eu falei no call. Então, as margens saem ali dos níveis próximos de 9% e vêm para níveis abaixo de 4% no mês de agosto, no mês de setembro. Por outro lado, as margens da Athena continuam muito saudáveis nos níveis de 2 dígitos baixos, e é por isso que a gente fechou o trimestre aí com 8,8 e com um desempenho bastante importante. Quando a gente vai para outubro, as margens do Brasil já recuperam para os níveis de julho e agosto, e a Athena continua no mesmo nível. Portanto, outubro a gente teve uma margem muito parecida com o que foi julho e agosto, que foram os melhores meses do terceiro TRI. Dito isso, mesmo assumindo um cenário em que a China não volta no quarto TRI, conservadoramente, a gente deve ter um desempenho, na pior hipótese, igual ao terceiro TRI, mas muito provavelmente muito melhor que o terceiro TRI, se essas condições que são dadas agora, que foram dadas em outubro, se mantiverem até o final do ano. Dito isso, como é que a gente olha 2022? Muito difícil te dar uma perspectiva de margem de 2022, porque tem muitos fatores acontecendo. A gente tem, por exemplo, uma pressão importante em preços de frete, que foi refletida até nesse trimestre, algumas renegociações de contratos que venciam nas nossas despesas de vendas. A gente está no processo de montar o nosso orçamento. Eu não consigo te dar uma referência ainda, uma perspectiva de margem, mas se tudo ocorrer como está ocorrendo, muito provavelmente a gente repete em 2022, na pior hipótese de novo, o desempenho de 2021 com alguns fatores interessantes. Primeiro, o balanço de oferta e demanda de carne ele tende a piorar, ou seja, ele tende a ficar mais apertado, porque as economias tendem a se recuperar com mais força ainda, de novo, tirando a economia brasileira, as economias no exterior, a gente vê, especialmente na Ásia, uma pujança maior no ano que vem do que no ano de 2021. Então, isso realmente puxa mais consumo de carne bovina, o que acaba se refletindo em preço. Segundo ponto, a gente tem uma mudança importante de ciclo pecuário no Brasil acontecendo no ano que vem. Isso a gente já vem dizendo desde 2018, 2019, já era o nosso cenário base, de que provavelmente a partir do segundo semestre de 2022 a gente teria uma mudança no ciclo. A boa notícia é que a gente está vendo uma quantidade enorme de animais que nasceram nesse período e que provavelmente vão começar a vir a mercado antes do que a gente esperava. Então, isso deve corroborar um cenário de preços de gado, em média, em 2022, menores do que 2021, mesmo assumindo essa queda recente aí de setembro, em que os preços saíram ali daquele patamar de 315, 320 base São Paulo e vieram para alguma coisa próximo de 260, 270.
reais por arroba. Mesmo considerando essa queda, na média em 2022 a gente vai ter gado mais barato do que a gente teve em 2021. Então, com esses drivers colocados na mesa, fica muito difícil a gente tecer um cenário em 2022 em que as margens seriam piores do que 2021. É exatamente o contrário. Agora, o tamanho da melhora é difícil precisar nesse momento. Ricardo, reforçando o que o Edson colocou, nós já notamos a nossa tese de investimento, que é baseada na América do Sul, o quanto nós estamos ganhando mercados mundo afora. Então, a tese de estar produzindo carne bovina na região do planeta que é mais competitiva, ela ganha força, ela ganha espaço e ela tem aumentado. Então, você tem um ciclo no Brasil favorável para o ano que vem, como o Edson descreveu, e você tem as retomadas das economias com uma demanda mais forte, principalmente guiada pelo Sudeste Asiático. Então, nós temos um otimismo bastante grande, sem falar quais são as margens, mas com evidência, com indicações bastante fortes de que os próximos 2, 3 anos você vai ter uma realidade bastante favorável à América do Sul. Perfeito. Obrigado, Fernando. Obrigado, Edson, também, pelos esclarecimentos. A próxima pergunta é de Rodrigo Almeida, do Santander. Bom dia, Fernando. Bom dia, Edson. Tudo bem? Obrigado pela apresentação. Queria tocar em alguns pontos aqui. Primeiro, em relação à alocação de capital, né? A gente tem uma posição de caixa bem sólida, aí, cerca de 8 bi, mesmo pensando, né, na recompra dos bondes, dos dividendos anunciados, também a posição de caixa está bem forte, né? Então, eu queria tentar construir aqui com vocês o que a gente pode pensar de alocação de capital indo para frente, né? Pensando aqui em termos de dividendos adicionais, outros, né? Um problema de recompra mais robusto, dado que M&A parece ser bastante limitado no seu foco no momento, né? Então, eu queria entender um pouquinho aqui, escutar um pouco de vocês, esses pontos de alocação de caixa, talvez até tentar tocar um pouco na parte de redução de dívida bruta também. E segundo, acho que, voltando até o ponto da pergunta anterior, falando de perspectiva para o quarto TRI, mais curto prazo, assim, como é que a gente pode pensar em utilização de Atenas? A gente chegou num nível bem alto agora, com essas mudanças por conta de China. Será que a gente dá para pensar aqui no nível mais elevado de utilização da Atenas? E como é que vocês acham que isso pode impactar o preço de gado em alguns países, principalmente no Uruguai? E ainda nesse ponto aqui, em termos de despesas, eu acho que com vendas, né, que subiram bastante, vocês comentaram, acho que mais de 100 milhões de reais, né, tri contra tri. Infelizmente, esse ponto, né, foi puxado aí pelos custos logísticos, mas eu queria entender um pouco aonde que essas despesas com vendas podem normalizar, né, se tem alguma relação aqui com esse cenário mais global de logística, mais desafiador, talvez sim. Então, eu queria entender como é que a normalização aqui desse SG&A, talvez até mais no curto prazo, e utilização de Atenas. Acho que é basicamente esses pontos aqui do meu lado. Obrigado. Rodrigo, Edson, eu vou responder a primeira e a terceira e depois o Fernando responde a segunda. Começando pela terceira, SG&A é o seguinte: o que puxou a despesa de vendas, como eu falei, foram as despesas de frete. Você deve estar vendo por aí que em toda parte do mundo você está tendo pressões de custo logístico. A gente tinha alguns contratos que estavam firmados e que venceram, contratos relevantes que venceram no terceiro TRI. A gente refez os contratos num patamar mais alto, portanto você tem um efeito de uma vez só naquele trimestre. Então, daqui para frente, você não vai esperar aumentos adicionais. Aumentou a despesa com frete no terceiro TRI, a gente travou nos contratos e vai ser isso daqui para frente. Voltando à tua primeira pergunta sobre a alocação de capital, você pegar dos 8 bi de reais que a gente tem no caixa, nosso compromisso de 400 milhões de dólares é de recompra de dívida ou rolagem de dívida. Então, 400 milhões de dólares hoje é alguma coisa como 2 bi e 200 mais ou menos. Isso vai ser utilizado ao longo dos próximos meses e trimestres em recompra barra rolagem, recompra ou rolagem. Quando eu digo rolagem é porque eu já emiti o bond, eu vou usar o dinheiro para amortizar a dívida. E aí você tem mais 400 milhões de reais, que foi a debênture que a gente emitiu,
e que vai ser utilizada para resgatar uma série que vence em maio, mas que nós vamos fazer um resgate antecipado, provavelmente até o final do mês de novembro. A data específica ela vai depender da melhor relação econômica em termos de FII de resgate antecipado. Existe uma cláusula que a partir de uma determinada data em novembro, esse FII cai substancialmente, a gente só está esperando chegar a essa data, porque do ponto de vista econômico-financeiro faz sentido esperar aí 2, 3 semanas para fazer o resgate. Então, majoritariamente, o excesso de caixa que a gente tem, se você lembrar a nossa política de caixa, que pede 3 meses de compra de gado, mais ou menos, a gente teria que estar com caixa ao redor de 5 bi, digamos, entre 4,5 e 5 bi. A gente está com 8, esses 3 bi adicionais, 3 bi e meio adicionais, pelo menos 2 bi e 600, 2 bi e 800 vão ser utilizados com pré-pagamento de dívida, /rolagem, /amortização antecipada. Em relação a dividendos, a gente está antecipando o pagamento de dividendos, seguindo a política que foi definida pelo Conselho lá atrás. Vamos esperar fechar o ano e, dependendo das condições de estrutura de capital, alavancagem e o lucro líquido do final do ano, a gente deve ter uma distribuição complementar de dividendos após a divulgação do balanço fechado do ano de 2021. Vou passar para o Fernando para responder a segunda questão. Rodrigo, o que eu destaco aqui é a capacidade e os instrumentos que a Minerva tem de arbitrar as diversas origens e as diversas fábricas. Nós fizemos aí uma mudança administrativa que a gente vai começar a dar um pouco mais de cor a partir do ano que vem, que é a Latam Norte. A Latam Norte é Brasil, Paraguai e Colômbia, e Latam Sul entre Uruguai e Argentina. Essa divisão ela tem a ver com acesso a mercados e principalmente com o tipo de matéria-prima, com o tipo de gado que tem em cada um desses locais. Com essa mudança, nós ganhamos muita velocidade, ganhamos mais integração entre as carteiras, entre a possibilidade de você alocar de um país a outro país. Então, o que nós vimos em Athena é que você teve alguns países que se destacaram na aceleração. Agora, isso daí acontece semanalmente, baseado no preço do gado, na moeda, no acesso a mercados e, obviamente, como nós colocamos aqui na apresentação, com mudanças sanitárias que aconteceu do exemplo da China. Então, a velocidade que nós somos e que nós hoje nos preparamos através dos instrumentos de analytics, de inteligência artificial, de análise de carteiras, permite que a gente aloque e realoque, quando nós temos alguns eventos, rapidamente nossas carteiras, nossas produções, e especialmente a área operacional. Então, a integração é muito forte. Então, nós, assim, se China voltar, nós temos já os planos de contingência estabelecidos. Se não voltar, vida que segue. Então, a gente está preparado para qualquer que seja o cenário que a gente encontrar pela frente. Perfeito. Obrigado, Fernando. Obrigado, Edson. Bom dia. A próxima pergunta é de Tiago Duarte, do BTG Pactual. Olá, bom dia, Fernando, bom dia, Edson, bom dia a todos. Eu acho que, assim, mais do que a discussão das margens que foi discutida aí numa das perguntas anteriores, eu acho que um dos pontos que mais tem chamado a nossa atenção esse ano, e esse último trimestre não foi diferente, é a dinâmica de top line, a força do crescimento das receitas. E aí, nesse contexto, eu queria discutir 2 pontos. Primeiro, quando a gente fala de mix de exportação por mercado. A Ásia, obviamente, principalmente China, acho que ela tem mostrado essa pujança já há alguns 13 anos, na verdade. Mas chama muita atenção, tanto quando a gente olha a indústria Brasil como a Athena, a performance de NAFTA, no caso de Brasil, e de Américas, no caso de Athena. Então, e parece que isso aí ajuda a explicar, além de Ásia, ajuda a explicar bastante essa dinâmica de preço médio muito forte nesse último trimestre. Então, queria primeiro pedir se vocês puderem comentar um pouco quais mercados nessas diferentes geografias. Tudo indica que Estados Unidos, que a gente sabe tem tido uma performance espetacular em termos de demanda por carne bovina, tudo indica que é parte importante da resposta.
mas se vocês puderem comentar um pouco, acho que são duas geografias que estão chamando também a atenção além de Ásia. E aí, ainda nessa discussão de top line, o Edson fez um comentário interessante na apresentação dele, né, quando mostrando a evolução do EBITDA e das margens ao longo dos últimos vários trimestres, né, comentando que isso aí é um business de spread, né, e eu acho que vocês operam isso muito bem ao longo dos anos. Mas chama aí, nessa dinâmica de top line muito forte, e aí as margens mostrando alguma resiliência sobre um top line muito forte, queria que vocês discutissem um pouco o espaço que tem, se houver, para preços médios continuarem subindo como eles vêm subindo, né? Que é bastante impressionante. Você olha principalmente a Tena, preços médios em dólar, numa alta bastante vertiginosa já há alguns trimestres. E aí eu queria ouvir se né, nesse business de spread, né, sobre uma receita muito mais forte, se faz sentido imaginar que a receita tem mais espaço para subir ou não, né? Porque a gente pega Brasil, essa queda recente da arroba, a gente imaginaria que ela vá, em algum momento, começar a impactar preços médios de carne bovina. Então, queria separar essa pergunta do top line nesses dois aspectos, tanto as geografias como espaço para alta de preço adicional. E aí uma segunda pergunta sobre o CAPEX, que a gente viu uma aceleração importante, tanto na manutenção como o CAPEX de crescimento. Se vocês puderem dar algum direcionamento sobre um patamar sustentável de CAPEX nos próximos trimestres e para o ano que vem. Obrigado. Thiago, eu vou falar do CAPEX e depois das duas perguntas o Fernando te dá uma cor melhor. Cara, o CAPEX nesse trimestre é o seguinte, a gente fez a aquisição da Colômbia faz um ano e a gente deu disclosure que a gente ia investir para aumentar a capacidade de produção dessas plantas, como a gente tinha feito lá na primeira aquisição e com os investimentos que a gente faz em frio, em ampliação das linhas, ampliação da desova, você quase que consegue dobrar a capacidade de produção num período aí de 1 a 2 anos. A gente está adotando exatamente a mesma tática. A Colômbia virou um mercado, além de importante para nós em termos de top line, mas principalmente em termos de rentabilidade. Ela começou a acessar alguns mercados que não acessava antes. Nós nos tornamos um player ainda mais relevante lá e faz todo sentido do ponto de vista também de extração de sinergias, de extrair mais valor da operação, antecipar esse CAPEX que seria feito ao longo desse ano e do ano que vem. A gente decidiu antecipar para o terceiro e provavelmente para o quarto TRI também. Então, o que eu posso te dizer para frente, a gente continua com uma cabeça de CAPEX de manutenção, naquela faixa aí aproximadamente, se você pegar o nosso histórico, de 300 milhões de reais, grosso modo, ao ano, mais alguma coisa de expansão que já estava programada na Colômbia, que seria feita ao longo de 2 anos e que a gente está antecipando aí para o terceiro, quarto e provavelmente o primeiro TRI do ano que vem. Só acrescentando, Thiago, no que o Edson está colocando, é o crescimento orgânico que nós estamos vendo em algumas das origens, balanceando mais cada um dos países que nós temos numa proporção do gado disponível e do acesso a mercados. Então, esse destaque da Colômbia que o Edson deu é bastante relevante. Agora, sobre as suas duas perguntas, a Minerva sempre teve esse DNA de gestão de risco, e isso leva a uma estratégia de abertura, de mais aberturas possíveis, o que forem possíveis, de mercados. Então, a China é importantíssimo, mas nós consideramos que o Sudeste Asiático tem uma relevância bastante grande. Então, outros mercados, como Malásia, Filipinas, Indonésia, Singapura, Vietnã, têm relevância para nós também. Nós, com a diversificação no Oriente Médio, dá uma base para vários dos países que nós operamos. NAFTA e Américas, que é principalmente Chile, também passam a ser destinos bastante importantes. Voltando a falar de Colômbia, a Colômbia teve recentemente a aprovação para exportação para o Chile, e onde nós somos não só pioneiros, mas como com a marca construída de Minerva, você alavanca rapidamente esses locais. Então, a diversificação geográfica, tanto nas origens quanto nos destinos, considerando que os mercados internos também têm uma relevância bastante forte, permite que a gente
dentro desse basis de spread, entrando na sua segunda pergunta, a gente possa ter opções, a gente possa ter alternativas para redirecionar nossa produção e as nossas vendas, tá, conforme o mercado. Agora, o que você tem dentro dessa matriz? Uma complexidade muito grande, que ela, com os investimentos que nós fizemos, especialmente nos últimos 2 anos de Analytics, permite que a gente identifique as oportunidades e que essas oportunidades elas sejam rapidamente passadas para as áreas operacionais para que a gente possa diminuir a inércia da mudança e que a gente possa manter a estabilidade das margens. Agora, a outra coisa que você falou de como os preços estão nos mercados internacionais, aí não somos nós, aí é o próprio mercado. A gente está vendo inflação de alimentos, de carne bovina, em todas as áreas, em todos os mercados consumidores. O que a gente acredita é que existe um desbalanço, a gente vendo o que aconteceu em outros países produtores, você tem uma redução do supply, o que mantém a carne bovina em altos patamares. E só aqui, reforçando, uma das positivas surpresas que nós tivemos foi como a China mudou seu hábito rapidamente e menos elástico, menos sensível a preço. Então, se você analisar o que está acontecendo, a carne bovina passou a ser um item aspiracional da classe média chinesa. E isso você pode imaginar a força que isso tem, né? Então, mesmo com subida de preços, a demanda se mantém razoavelmente estável. Então, a gente vê assim, boas perspectivas aí para frente, mas que eu reforço o que eu falei na pergunta anterior com o Rodrigo, a força que tem a arbitragem para que dentro desse basis de spreads a gente seja cada vez mais eficiente. Tá ótimo, muito obrigado. A próxima pergunta é de Gustavo Troiano, do Itaú BBA. Bom dia, Fernando, Edson. A minha pergunta é mais focada no impacto do embargo das exportações brasileiras para a China, principalmente olhando para a utilização de capacidade e ritmo de abate aqui no Brasil. E, Edson, você descreveu bem a dinâmica de rentabilidade no mês a mês. Eu gostaria de ter uma leitura parecida sobre a utilização de capacidade, né? E aí tendo um breakdown parecido mensal, se possível. E tendo em vista que a utilização do Brasil apresentou uma queda leve agora no terceiro TRI, quando comparado com o segundo TRI, queria saber se vocês podem dar alguma granularidade dessa utilização ao longo do trimestre, né? Principalmente focando no mês de setembro, onde a gente deveria ver um impacto de embargo de China nos abates, aparecendo de uma forma mais explícita. E ainda nesse ponto, eu queria explorar um pouco com vocês, ainda que qualitativamente, sobre a utilização no Brasil no mês de outubro. Mas para entender se o impacto na utilização visto no final do terceiro TRI se agrava agora em outubro, ou se a gente já vê algo mais flat, outubro contra setembro, aqui, pensando em utilização de capacidade no Brasil. Obrigado. Cara, a utilização de capacidade já foi análoga ao comportamento de receita que eu descrevi. Quer dizer, esses números que a gente divulga é a utilização de capacidade média do trimestre. Então, a Athena, ela ficou em média acima de 80% nos 3 meses. Eu não vou te dar um número preciso mês a mês, 8,2, depois 8,1, depois 8,3, mas ela ficou em média acima de 80% e acumulou 81% na média. O Brasil não. O Brasil ele vinha numa utilização maior em julho e agosto, caiu pouco abaixo de 70%, ele vinha nos níveis acima de 72%, caiu abaixo de 70% no mês de setembro, mas em outubro ele já voltou para esse nível de 70%. Então, em outubro ele já operou na média do que foi no trimestre passado e, pela sazonalidade, está acelerando. É isso que eu posso te falar, porque a gente realmente tem um trimestre sazonalmente mais favorável aqui no Brasil no quarto TRI. De novo, só fazendo os devidos disclaimers, a utilização de capacidade, ela é sempre calculada, ajustada por dias úteis de cada mês e de cada trimestre, tá? Só para não esquecer disso. Perfeito, Edson. Obrigado. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. Eu vou ler algumas perguntas do webcast e tentar responder. A primeira pergunta é um acordo do impacto de receita e margem para o quarto TRI com a ausência de China como destino do Brasil.
Eu acho que eu já respondi essa pergunta ao longo da apresentação e com as perguntas que já foram feitas. A recompra da terça-feira de demências vai acontecer ainda em novembro? Sim. A data vai ser função da escritura. Existe uma data a partir da qual os FIIs envolvidos são menores. A gente vai olhar e vai fazer a divulgação da recompra assim que for o mais adequado do ponto de vista financeiro para a companhia. Quanto dos volumes podem ser direcionados entre as geografias? Isso é uma decisão que a gente toma semanalmente. A gente, como o Fernando falou, a gente roda uma matriz aqui de otimização semanal, onde a gente pega todos os preços que a gente pode vender, todos os cortes que são produzidos em todas as fábricas do Minerva semanalmente. A gente faz essa otimização da matriz e ela me diz qual é o breakdown ótimo, considerando, obviamente, todas as variáveis envolvidas, custo logístico, capital de giro, câmbio, frete, etc., e principalmente as condições de habilitação de cada uma das plantas. Então, quando eu coloco plantas do Brasil para rodar a matriz com o banimento da China, obviamente a China deixa de ser um destino possível e a China passa a ser um destino possível a ser maximizado nas outras geografias. Então, eu não consigo te dar uma cor de quanto dos volumes. O que eu posso dizer é que todos os volumes que são produzidos semanalmente, eles são enviados para as geografias de acordo com a matriz de otimização. Impacto do custo do frete marítimo para a empresa. Olha, a gente usa majoritariamente o frete marítimo. Como eu falei, estão tendo aumentos. A gente tinha alguns contratos que foram renegociados, a maior parte deles no terceiro TRI, e deu um impacto que pode ser visto na demonstração financeira de aumento do SG&A no trimestre. Deixa eu só colocar um ponto a mais sobre essa questão do frete marítimo, é que de todas as proteínas, a mais cara de todas elas, na média, é a bovina. Portanto, percentualmente, o impacto ele é menor na carne bovina do que, por exemplo, no frango, no suíno ou nas outras proteínas. O preço da carne suína na China caiu, o mercado acredita que aquele país impôs barreiras comerciais ao Brasil por nacionalidade de carne local. O preço da carne suína na China, quem acompanha semanalmente, já começou a subir de novo. A gente viu isso desde 2 semanas atrás. Então, esse cenário de queda no preço da carne suína na China não é mais verdadeiro. Pelo contrário, a carne bovina ela continua num patamar bastante elevado e a carne suína voltou a subir. Portanto, a gente continua com a mesma toada e a mesma perspectiva de supply e demand para o ano que vem, especialmente em função do crescimento de consumo que deve continuar ocorrendo na Ásia e na China. Só uma pergunta ali sobre o ovino. Nosso negócio de ovino não é no Brasil, tá? É na Austrália. Então, nós já não temos a intenção de ter ovinos no Brasil. Para a gente comentar sobre o rebanho suíno na China, o que aconteceu? Você teve uma queda muito importante no rebanho suíno. Algumas estatísticas mostram que o rebanho caiu para 30% do que ele era por causa da crise de ESF, e teve uma recuperação muito importante, especialmente no final de 2019 e 2020. Isso se refletiu, by the way, no aumento do consumo de grãos pela China, usado para alimentar o rebanho. A estatística mais próxima que a gente tem, mais confiável, é que o rebanho hoje ele chegou a 75% a 80% do que ele era antes da crise de ESF. Então, ele ainda é 20% a 25% menor, mas houve realmente uma recuperação muito importante. Por que isso é bom? Porque, a despeito dessa recuperação importante do rebanho suíno da China, o crescimento de carne bovina não para. A gente pode ver isso não só pelos volumes, mas principalmente pelos preços praticados no mercado interno chinês. E aí, retomando a pergunta do Guilherme, ele perguntou se a queda de preço da carne no MI se traduz, se isso traz um impacto para volume já no Brasil. Carne bovina ela tem uma necessidade de renda muito alta, a necessidade de preço é menor. O que acontece quando o preço das proteínas sobe e você tem efeito de substituição entre as proteínas? Como todas as proteínas ficaram caras, você teve um trade down acontecendo no mercado local. Obviamente, se a carne bovina cair e as outras proteínas ficarem no mesmo patamar, você vai ter um aumento de volume por efeito de arbitragem, por efeito de substituição. Se o movimento for mais ou menos igual e coordenado, o que vai mandar nos volumes vai ser o crescimento de renda. Se a suspensão para a China cair, se o preço de compra da China, se eu vou ver o preço de compra da China melhorar na Atena,
Se a suspensão da China cair, a gente vai voltar a rodar as matrizes semanais, considerando que o Brasil pode exportar para a China. O que vai acontecer? Mais volumes do Brasil vão ser direcionados para a China, e na Athena, os volumes que eram de outros países, por exemplo, Estados Unidos e Chile, que acabaram sendo atendidos por Brasil, vão voltar a ser atendidos por essas plantas da Athena, de forma que o mix final, em termos de margem, vai ser melhor do que foi, por exemplo, em setembro. Acho que eu deixei isso muito claro ao longo da minha exposição. Quando estava tudo aberto e todas as plantas maximizando seus retornos, a gente estava com a Athena operando em duplo dígito baixo e Brasil operando em single digit alto. Quando fechou a China, a Athena continuou operando em duplo dígito baixo e o Brasil teve uma queda para o single digit. Em outubro, o Brasil continuou banido da China, mas com a queda no preço do gado, esse single digit baixo do Brasil voltou a ser single digit alto, e a gente voltou a ter as margens em outubro muito parecidas com o que tivemos em julho e agosto. Portanto, se a China voltar, esse panorama que a gente viu em julho e agosto deve acontecer para novembro e dezembro, com o efeito positivo da sazonalidade de um lado e com o efeito positivo de ter tido uma queda importante no preço do gado do outro. Acho que é isso. Obrigado. Senhoras e senhores, encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Queiroz para as considerações finais. Eu gostaria de encerrar a conferência agradecendo todo o time da Minerva pela dedicação, pela performance, pelo como enfrentaram os desafios de mudança de cenário. Resiliência e garra é um dos destaques do nosso time. Comprometimento, os nossos valores baseados em foco em resultado, comprometimento, sustentabilidade, e toda a parte de inovação, elas fazem da Minerva uma empresa que é diferenciada, independente do ambiente que nós temos. O momento ainda é desafiador, a gente vai continuar enfrentando isso juntos, né, de forma de sempre conduzirmos nosso negócio com esse nosso DNA. A perspectiva para o mundo é que a vacinação avança com rapidez e nos enche de esperança com a expectativa de um fim da pandemia e uma nova normalidade nos mercados. Com isso, o Minerva está se dedicando a ir cada vez mais para fora, estar mais próximo dos seus fornecedores, mais próximo dos seus clientes, independente de onde eles estão no mundo. E um dos pilares que eu mencionei da nossa cultura é a sustentabilidade. Cada vez mais isso passa a ser um diferencial para empresas que querem ser players globais, para empresas que estão colocadas em diferentes mercados, em diferentes locais. A gente segue atento às oportunidades de mercado global da carne bovina e, mais que nunca, confiantes na força que a América do Sul tem. Os nossos valores corporativos e reafirmamos nossos compromissos com a disciplina de capital, com as práticas éticas e sustentáveis, pois esse é o caminho para a geração de valor no longo prazo. Eu agradeço o interesse de todos pela Minerva. A gente está aqui sempre à disposição de vocês para esclarecer, para ouvir, para trocar ideias, para que a gente possa estar cada vez mais forte, cada vez mais eficientes. Muito obrigado a todos. A teleconferência da Minerva está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.